tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Valéria Loreto, mestre em comunicação e cultura e terapeuta holística. Estou falando do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Alquimia do Bem-Estar. O canal Arte Agora integra a plataforma da Câmara Brasileira de Desenvolvimento Cultural. Se você ainda não se inscreveu, aproveite esses momentos iniciais para se inscrever no canal. E se você gostar do programa, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, comentar e deixar o seu like. Porque isso sinaliza para o YouTube que é um conteúdo relevante e vai fazer com que ele mande para mais pessoas. Quem tiver alguma sugestão de tema para novos programas, pode mandar para o meu Instagram, que é @Loreto Valéria Terapia. Ao contrário, @Loreto Valéria Terapia. Todos nós somos muito sensíveis aos cheiros. Se você chega perto de latões de lixos não recolhidos ou banheiros públicos que não foram lavados, sente ojeriza, né? Mas se, ao contrário, você é, passar perto de um pé de dama da noite ou de lavanda, ou mesmo de passar junto de alguém que acabou de passar um perfume, você sente uma sensação muito agradável. Mas os aromas podem ir além de ojeriza e sensação de agradável. Então, esses aromas podem ir muito além, proporcionando benefícios que às vezes a gente nem se dá conta. E é por isso que hoje nós iremos falar sobre aromaterapia e eu convidei Eleonara Oene. Eleonara Oene é reikiana e aromaterapeuta com ênfase na psicoaromaterapia. Tem qualificação pelo Instituto Brasileiro de Aromatologia, IBRA, é membro associada da Associação Brasileira de Aromatologia, a Abraroma, tem informação no sistema dos 13 aromas pelo IBRA e no método de abordagem da aromaterapia conectiva por Ariane Roy. Realiza atendimentos personalizados e conduz eventos integrativos utilizando óleos essenciais e suas alquimias naturais. A sua caminhada aromática a levou ao cultivo de baunilhas brasileiras no Cerrado, especiaria que ela utiliza na produção dos seus perfumes naturais botânicos. Boa tarde, Nara. Seja muito bem-vinda ao Alquimia do Bem-Estar. Boa tarde, Valéria. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui participando desse quadro com vocês, que tem tudo a ver com o que eu venho contribuir e compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Ai, que maravilha, maravilha. Então, já vou direto para as perguntas. Como você define aromaterapia e como surgiu? Certo. Bom, a aromaterapia, como o nome já é bem sugestivo, é a terapia do aroma. Então, a aromaterapia é um tratamento natural e que busca uma abordagem e uma visão holística e integral do ser. Então, ele busca trazer uma visão mais integrada, né, mais completa sobre as questões que cada ser humano, que cada pessoa vai trazer como demanda para o tratamento, né, e visa o nosso bem-estar, visa fortalecimento da nossa saúde, atua no campo físico, emocional e energético também. Sim. E como surgiu? Certo. A aromaterapia, tal como a gente conhece hoje, Valéria, de uma forma científica, estudando as propriedades químicas dos óleos essenciais, que é o nosso vetor principal de atuação da aromaterapia, né? É o aroma que vem para entrar nessa atuação de saúde e bem-estar. Tal como a gente conhece hoje, ela nasceu num experimento ali de um químico francês chamado René Maurice Gattefossé, na França, em 1910.
ele teve um acidente no laboratório dele, queimou a mão e teve um insight de colocar a mão ali no líquido que estava disponível no consultório, né, no laboratório dele, e era óleo essencial de lavanda. Então, ele começa essa percepção, esse estudo, e começa a se aprofundar nesse estudo mais químico, né, de reações químicas desse elemento natural com o corpo humano. E aí ele percebe a queimadura sendo curada muito rapidamente, com um efeito terapêutico e um tratamento assim muito excepcional. E aí começa a difusão e a disseminação da aromaterapia, tal como a gente conhece hoje, uma abordagem mais química, científica, o estudo das propriedades químicas das moléculas dos óleos essenciais, o estudo de causa e efeito da sua interação com o corpo humano. Então, ela surge aí em 1910, mais ou menos, com o químico francês Gat Possé. Porém, 1000 anos antes, a gente já tinha registros ali da presença, né, de um persa, um químico persa chamado Avicena. Ele é mais conhecido como Avicena, que foi quem criou o destilador de óleos essenciais. Então, 1000 anos antes, os árabes, né, os persas, já estavam ali fazendo as suas alquimias, que é quando surge o primeiro destilador de óleo essencial no mundo. E esse feito, né, ele também fundamenta e possibilita ali a criação da perfumaria, que é enfrascar um elemento aromático. Então, essa é mais ou menos a origem aí da aromaterapia, né, de uma forma mais ampla. Sim, sim. E olha só, e como é que ela funciona para trazer bem-estar? Para trazer bem-estar, de uma forma geral. Certo. A aromaterapia, ela tem várias formas de abordagem, né? Então, a gente tem uma abordagem da aromaterapia por inalação, então, quando a gente cheira, quando a gente respira o aroma. A gente tem uma forma de abordagem da aromaterapia que é tratamento cosmético, então, no trato com a pele, né? Que é o maior órgão do corpo humano, então, todas as afetações à pele podem ser tratadas também com aromaterapia, que a gente fala de tratamento dermatológico, né? Então, tem esse viés. A aplicação tópica dos óleos essenciais, que é para dor lombar, outras questões da pele também e do corpo, pode haver a terapêutica da aromaterapia na aplicação tópica, para dores e outras questões, né? Tem também uma escola francesa que já é tradicional o uso da ingestão de óleos essenciais, então ela é mais ministrada por médicos e farmacêuticos que conhecem muito bem ali a fisiologia do corpo humano e fazem essa orientação de uso, né, dos óleos essenciais para tratamento, né, de doenças mais específicas. E eu vou falar um pouquinho mais dessa parte da inalação, né? Ela funciona ativando o nosso cérebro para trazer mais equilíbrio e bem-estar para o nosso organismo. Então, ao inalar um óleo essencial, nós estamos interagindo com as propriedades químicas, né? Com os componentes químicos presentes ali naquele óleo essencial. E esses componentes eles vão interagir com o nosso cérebro, estimulando a produção de substâncias que estão em baixa ou que estão em falta no nosso organismo, ou fazendo com que o nosso sistema ele reduza a produção de substâncias que estão muito elevadas no nosso organismo. Então, é como se fosse uma regulação, né? Ele ajuda o nosso corpo a se autorregular, para que a gente esteja mais em harmonia, mais em equilíbrio, e isso traz para a gente uma condição de mais leveza, mais presença, né? Mais harmonia mesmo, e tanto para trazer mais vitalidade, disposição, ânimo, vigor, ou mesmo para acalmar, relaxar, desacelerar. Então, eles atuam muito nessa interação com o nosso organismo para trazer esse equilíbrio de bem-estar. Certo. Olha só, e de onde são obtidos os óleos essenciais? Sim, óleos essenciais, eles são substâncias totalmente naturais, extraídos de plantas aromáticas. Então, toda planta aromática, planta que tem cheiro, vai produzir óleo essencial.
E aí a gente pode obter o óleo essencial de diversas partes da planta. Pode ser das raízes e rizomas, dos galhos, das cascas, né, da própria madeira, das folhas, da parte herbácea da planta, também dos frutos, né, da casca dos frutos tem muito óleo essencial. Por exemplo, quando a gente vai fazer um suco de laranja ou uma limonada em casa que a gente espreme, sai aquela substância meio oleosa, né, cítrica, ali tem o óleo essencial da laranja, do limão. Então, a gente obtém óleo essencial também por diversas formas de obtenção, destilação ou prensa a frio, dos frutos e também das flores e sementes. Então, é possível obter óleo essencial de diversas fontes aromáticas das plantas. Óleo essencial de cravo, canela, anis estrelado, cardamomo, sálvia, camomila, rosas, né? Então, a gente tem raízes como vetiver, enfim, é uma riqueza, porque são muitas possibilidades de óleos essenciais e cada óleo essencial vai trabalhar algumas questões fisiológicas e emocionais. Então, Hum, há um estudo muito amplo, né, porque são centenas de milhares de possibilidades de óleos essenciais, né, tanto na flora brasileira como mundial, e cada um deles tem uma terapêutica diferente, seja fisiológica, seja na abordagem emocional também. sim. No seu tratamento, você foca mais na questão emocional, né? Isso, isso. A minha especialidade, a minha ênfase e o que eu dedico mais tempo de estudo, né, é a parte da psicoaromaterapia. Então, eu dedico tanto tempo de estudo como também o meu foco prioritário de atendimento é na psicoaromaterapia, que é essa parte da aromaterapia que aborda sentimentos e emoções. Então, quais são os aromas que vão ajudar a mim, a você e as pessoas a lidar melhor com os sentimentos e as emoções que por vezes se tornam desafiadoras aí no nosso dia a dia. Sim, sim. E olha só, como é a formação de um psicoaromaterapeuta? Vamos lá. No Brasil, nós não temos uma regulamentação ou uma exigência de formação, né? Não existe pelo MEC um curso que vai formar aromaterapeutas, né? Então, os cursos no Brasil hoje de formação de aromaterapeutas são os chamados cursos livres, né? O MEC reconhece dessa forma como cursos livres. Então, não, profissionais e instituições, eles são livres para poder formular conteúdos de formação de profissionais de aromaterapia. Então, você tem aí alguns professores de renome, que a gente chama de vanguarda, né, daqui no Brasil, que estão trabalhando há muitos anos com essa abordagem da aromaterapia. E algumas instituições também que se especializaram em reunir conhecimento, conteúdo, estudos científicos, estudos de grupos, para poder passar esse conhecimento para os aromaterapeutas, né? No caso da psicoaromaterapia, aí eu ainda faço uma observação complementar, porque além de você conhecer de óleo essencial, é muito importante você gostar de conhecer gente. Então, o psicoaromaterapeuta é o aromaterapeuta que vai lidar com a dor humana, com a emoção, né? A dor emocional, que precisa ter uma capacidade de escuta muito grande, muito atenciosa, receptiva, uma escuta plena, né? É um profissional que vai precisar ter passado pela terapia ou estar em terapia também, porque ele vai precisar saber separar o que é do outro do que é dele, né? Não fazer projeções. É um profissional que tem que ter um interesse em psicologia, ele tem que saber estudar, ele tem que ter essa curiosidade de compreender é, todo esse viés, né, da nossa psique, de todas a, como dança, né, as emoções dentro da gente. Eu falaria dessa forma mais lúdica, assim. Porque quando a pessoa vier trazer para o psicoaromaterapeuta aquelas questões, falar de sentimentos e falar de emoções, não pode ser uma coisa nova para o terapeuta, né? Ele tem que já ter conhecimento prévio do que é aquele conteúdo que a pessoa está trazendo.
Então, eu digo que é uma mistura, né, entre entender de planta, entender de química de óleos essenciais, entender da parte sutil, porque nem tudo a ciência explica. Então, a gente tem muito recentemente os estudos científicos, mas a gente tem uma sabedoria das plantas que é milenar, que traz informações e que traz uma interação que às vezes é muito simbólica, né, com o ser humano. Então, muitas vezes a pessoa ela vai inalar um óleo essencial e ela vai te descrever sensações, ela vai descrever símbolos, imagens, lembranças da memória olfativa, né? Porque quando a gente inala um óleo essencial, o nosso sistema límbico, que é o coração da mente, onde está registrado as nossas memórias, as nossas, né, o coração da nossa emoção, ele é ativado. E a pessoa ela vai começar a descrever diversas situações que aquele aroma provocou nela. Então, o psicoaromaterapeuta ele tem que ter essa condição entre fazer a ponte entre um sentimento e uma emoção e qual é o aroma ou quais são as possibilidades de aromas que vai ajudar no equilíbrio dessa emoção ou desse sentimento. Sim, sim. Olha só, eu olhando lá no seu Instagram, você fala sobre sistema dos 13 aromas. Aí você Sim, poderia nos explicar um pouquinho o que é esse sistema dos 13 aromas? sim, claro. Tem muitas abordagens, métodos, formas de atendimento com aromaterapia, né? Em específico, a psicoaromaterapia, ela faz uma abordagem mais sutil, mais holística, simbólica também, do que as pessoas estão sentindo, né? E o sistema dos 13 aromas, ele foi criado por um biólogo formado na Alemanha, ele é da Rússia, mas se formou na Alemanha, então a abordagem dele é da escola alemã, e ele sistematiza no conhecimento vasto que ele tem da biologia e das plantas, ele sistematiza um conjunto de 13 plantas, cujos óleos essenciais vão ajudar a equilibrar o ser humano nessa perspectiva de óleos essenciais que são mais calmantes, relaxantes, e óleos essenciais que são mais ativadores, animadores. E o sistema dos 13, ele consiste em a pessoa ela ir experimentando cada hora um par de aromas que se correspondem a determinadas partes do nosso corpo. E não só as partes físicas, mas também emocionais, sentimentais. Então, é um sistema muito bacana para fazer como se fosse um mini diagnóstico, porque ao selecionar os cheiros, a gente coloca na prática uma tese que é a do teste olfativo às cegas. A pessoa, ao inalar um cheiro que ela não sabe o que que é, a gente não fala qual que é aquele aroma, né, no momento em que ela está experimentando, isso para qualquer experiência de teste às cegas, não só no sistema dos 13. Mas quando ela escolhe entre um aroma ou outro, o nosso nariz, que é extremamente farejador e está ligado, né, ao nosso olfato, é o nosso instinto mais primitivo, é aquele instinto nosso que está conectado a uma parte nossa do cérebro que não tem filtro, que não tem censura do tálamo. Então, é aquilo que vai lá no fundo dos nossos registros, né, emocionais. Então, quando a pessoa ela escolhe entre um cheiro e outro, ela está ali recebendo sinais, né? O corpo dela está escolhendo o que que ela precisa ali agora, naquele momento, qual que é o aroma que vai fazer melhor para ela. E ao final do teste entre esses 13 aromas, a pessoa vai escolher três. Esses três aromas vão formar uma sinergia perfeita, escolhida por ela, para começar a trabalhar um processo de equilíbrio e de bem-estar. Então, o sistema dos 13, ele traz essa abordagem. Ele é muito bacana, Valéria, para pessoas que têm dificuldade em falar das suas emoções, em falar como se sente. São para aquelas pessoas que assim não têm muita clareza de qual é a origem dos seus desconfortos, dos seus incômodos emocionais, sentimentais.
o sistema dos 13 funciona como um farol, né? Ele bota uma luz e fala: olha, esses aromas aqui estão me dizendo que você tem essas necessidades aqui por trás, que você tem essas dificuldades emocionais, que fisicamente o seu corpo pode trazer um histórico de registros de doença nesse campo. Então, ele permite a gente ajudar a pessoa a se autocompreender sobre as suas necessidades. Sim, então, na verdade, termina trazendo consciência para questões que ela ou não soube dizer ou nem conhecia, né? Na verdade. Perfeito, perfeito. E aí, Sim. como a aromaterapia tem essa abordagem holística e integral, fica mais fácil da pessoa ela começar a conectar as causas, né? Não olhar só para uma doença, mas olhar a causa da causa, de onde que isso vem, o que está conectado. Então, é muito bacana. E aí a partir dessa escolha, né, dos três aromas, aí tem um tempo, a pessoa vai inalar por tanto tempo, duas, três vezes ao dia, como remédio, é assim, mais ou menos? Existe um protocolo, né? Existe uma prescrição, um protocolo, uma recomendação de interação, né, com os óleos essenciais que é feita pelo terapeuta. Então, para cada pessoa, existe uma possibilidade de prescrição, de orientação desse protocolo. Em geral, no sistema dos 13, a gente sempre orienta ali uma janela de 3 semanas para ela fazer o uso contínuo e depois fazer um intervalo de uma semana para se observar, perceber o que mudou, o que ela percebeu, quais as melhoras que ela teve, elucidações de questões emocionais que ela não tinha percebido antes, né? Sim. E aí, nesse intervalo de uma semana, é muito importante porque a aromaterapia, como ela é um tratamento natural, ela não visa uma dependência, a gente não quer que a pessoa crie uma bengala, né? Mas que seja um input assim para o organismo reagir e se autorregular. Então, Sim. depois desse um mês de 3 semanas intensas de inalação e uma semana de observação e avaliação dos resultados, a pessoa pode voltar a fazer algum protocolo, ou mesmo o aromaterapeuta pode orientar essa pessoa sobre a inclusão de alguns óleos essenciais no seu dia a dia, como o Rescue, como farmacinha de SOS, né? Como a verdadeiros amigos reguladores do nosso bem-estar. Então, a pessoa ela começa a ter um pouco mais de autonomia, porque ela vai receber orientações, tipo, nessa situação, qual óleo é melhor para mim? O que eu posso usar? E como eu vou usar? Então, não existe uma receita de bolo para todo mundo. Justamente porque uma das premissas da aromaterapia é tratar o indivíduo como único. Então, é muito importante que seja um atendimento personalizado para cada pessoa. O terapeuta ele precisa ter uma capacidade de fazer uma anamnese, que é uma grande investigação sobre o histórico de vida da pessoa durante a consulta. Então, pelo Sim. menos 1 hora, 1 hora e meia ali conversando para entender o histórico de vida, o histórico de saúde, as principais dificuldades, se essa pessoa ela faz parte de algum grupo de risco, porque os óleos essenciais são substâncias naturais, mas é uma química. É uma química natural, mas é uma química. Então, ela pode provocar interação com medicamentos alopáticos, né? Então, mesmo por inalação. Então, é importante que o terapeuta ele tenha essa capacidade de saber se a pessoa quais são os remédios que ela toma, se ela toma algum remédio controlado, algum remédio alopático, as possíveis interações, se ela faz parte de grupos de risco, como pessoas com epilepsia, hipertensos, grávidas e gestantes. Então, a gente tem várias restrições de uso de óleo essencial, e é durante essa conversa, essa anamnese no atendimento, que isso tudo vai ser verificado. Sim. Aliás, eu queria que você contasse para a gente, assim, de uma forma breve, né, como é que é feito esse atendimento, entendeu? Como é que você faz, no caso, né? Porque talvez as pessoas tenham formas distintas de fazer um Sim. atendimento, mas como é que você faz o atendimento normalmente? Sim, sim. Eu acabei adiantando um pouquinho aí, né? Falando um pouco dessa dinâmica, mas quando a pessoa ela busca
um atendimento, ela provavelmente está em sofrimento com alguma coisa. É muito difícil uma pessoa buscar um atendimento de aromaterapia porque ela quer celebrar a vida. Em geral, ela está sendo acometida por algum mal, né? Alguma questão que a incomoda, seja emocional, seja um momento desafiador na vida, de mudança, seja uma busca por desenvolvimento pessoal, por querer se conhecer melhor. Então, a pessoa ela traz para esse momento de atendimento essas questões. Então, quando eu vou atender a pessoa, a primeira coisa que eu quero saber é o que que trouxe, o que que a levou para a aromaterapia, a buscar aromaterapia, né? Então, eu vou entender se é a primeira vez dela de contato com os óleos essenciais, ou se ela já teve algum acesso aos óleos antes, se ela tem alguma coisa em casa. Faço essa anamnese procurando entender o histórico dela de vida, de saúde, contexto familiar, as rotinas de saúde que ela tem. Então, se é uma pessoa que tem por hábito se cuidar, como ela se cuida, como que é o sono, como que é a mente, como que funciona a mente da pessoa, se é uma pessoa que geralmente tem uma mente muito agitada, tagarela. Então, existe um interesse da minha parte para poder fazer um bom atendimento em entender como essa pessoa se comporta na vida, como que é a dinâmica de comportamento dela. Porque isso já me sinaliza diversos aromas que ela vai ter uma preferência ou uma rejeição, né? Então ela vai, esses aqui de jeito nenhum. Porque, em geral, Valéria, pessoas que, por exemplo, são muito agitadas, pessoas muito esquentadas, sabe? É muito, é muito raro que elas vão gostar, por exemplo, de um cheiro de canela, que já é por si só e todo mundo conhece, né? Tem propriedades quentes. A canela, quando a gente inala, ela, né, ela agita o nosso organismo, ela deixa a gente, uau, vamos, 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 e às vezes a pessoa já é demais assim, então ela não vai querer. Então eu procuro entender a dinâmica de personalidade dela, como que ela interage, né, nas situações da vida, porque isso já me sinaliza. Se é uma pessoa, por exemplo, que é mais letárgica, ela é mais devagar, ela precisa de mais impulso, né, para fazer movimentos na vida, então, alguns óleos mais animadores, mais ativadores, vão fazer bem para essa pessoa, né? Então, é entender um pouquinho sobre a dinâmica de vida dessa pessoa, é o que eu faço. Vou verificar também se ela tem essas restrições de grupos de risco, como que é a questão medicamentosa dela, se ela faz uso de algum medicamento ou não. E aí a gente parte para entender a preferência olfativa dela. Quais são os cheiros que contam a história dessa pessoa? Em geral, todas as pessoas já sabem os cheiros que marcaram a vida delas. Assim, eu sempre gostei de cheiro de mato da fazenda, cheiro de terra molhada. Quando eu era pequena, minha avó, minha mãe fazia chá disso ou daquilo, daquilo. Ou, em geral, quando eu sinto o cheiro de flores ou um cheiro de madeira, eu gosto mais. Então, isso já me sinaliza muitas coisas. Então, eu vou procurar entender a preferência olfativa dessa pessoa porque isso vai direcionar o teste olfativo dela. O que que é o teste olfativo? São os aromas que eu vou escolher, baseado em tudo isso que a gente conversou, aromas que eu vou escolher para ela testar, para ela cheirar e escolher que é esses são os óleos essenciais que eu escolho para me ajudar nesse momento. E Sim. aí é incrível, porque o nariz ele é um grande farejador. O nosso olfato sabe exatamente o que o nosso corpo está precisando. É muito legal, porque mesmo sem saber ainda quais são os cheiros que ela está cheirando, toda a descrição da terapêutica daquele óleo essencial, que a gente chama de aromacologia, né? Que são onde que aquele óleo essencial vai nos afetar, em quais partes do campo emocional, físico e energético, sempre bate com o que ela descreveu de necessidade e com o que ela escolheu. E aí, depois dessa escolha, né, do teste olfativo, eu faço uma prescrição, faço toda uma orientação de uso dos óleos essenciais
que ela vai usar no dia a dia, por quanto tempo, de que forma, né? Oriento também a pessoa sobre onde encontrar os óleos essenciais, como comprar, em que locais, né? Marcas, as pessoas têm muitas dúvidas sobre quais marcas de óleos essenciais são boas, quais não são. Enfim, então é quase que uma assessoria mesmo para que a pessoa ela comece a ter segurança de usar um óleo essencial com orientação adequada, né, no seu dia a dia. Sim, sim. Olha só, você faz atendimentos virtuais para todo o Brasil, não é? Porque assim, eu ainda não comentei, né? Mas vai sair daqui a pouco. Você está em Brasília, né? Ou próximo de Isso, Brasília. isso, exatamente. Eu estou aqui nos arredores de Brasília. Até 2023, né, eu fazia atendimentos presenciais em Brasília, porque eu morava no plano piloto, bem na região central, e eu fiz uma mudança para uma chácara, então hoje eu moro no campo, e isso inviabiliza um pouco o atendimento presencial para quem está em Brasília. Mas durante a pandemia, eu comecei a atender virtualmente e deu muito certo. Foi impressionante, assim, né? Porque como que você vai fazer aromaterapia virtual? Gente, super funciona, é incrível, né? E aí, então, eu disponibilizo esse serviço de atendimento de aromaterapia virtual. Eu atendo pessoas de todo o Brasil, né? Não importa a cidade, então, com a tecnologia, a gente tem essa conexão maravilhosa. E todo esse atendimento que eu narrei, ele é feito de forma virtual. Se a pessoa ela já tem óleos essenciais em casa, né, ela já tem uma pequena coleção ali de óleos essenciais, ela já faz o teste olfativo comigo durante a sessão virtual. Porque ela pega os vidrinhos, vai inalando, eu vou orientando ela e a gente vai entendendo quais são as reações dela com cada aroma. Se a pessoa não tem óleos essenciais em casa, que é a grande maioria, né, do meu atendimento, eu posso enviar um teste olfativo para essa pessoa depois que a gente faz o atendimento, a sessão virtual, ou mesmo eu posso orientar e mandar um documento para ela com as diversas possibilidades de aromas, de acordo com o que a gente conversou, e ela vai ali nas casas de produtos naturais, testar os cheiros e ver quais que ela agrada mais para levar para casa e iniciar o tratamento dela. Sim, sim. Olha só, desde quando que você trabalha com aromaterapia, Nara? Sim, Valéria, os atendimentos profissionais começaram em 2018, 2019, né? Eu já fazia estudos de aromaterapia mais ou menos 3 anos antes, então, ao total, tem 8 anos que eu estudo, né, aromaterapia. Mas de forma profissional, eu comecei mesmo a atender em 2018. E durante toda a pandemia eu atendi presencialmente, exceto nos momentos de lockdown, né? Então foi uma demanda muito grande que teve de atendimento durante a pandemia. E aí eu segui o processo, né? Segui o fluxo de continuar atendendo após a pandemia também. Sim, sim. Olha só, é verdade que a aromaterapia entrou no rol de terapias integrativas do SUS? Sim, sim, bacana falar sobre isso, né? Que muita gente nem conhece, nem tem essa informação. Existe uma política nacional no Brasil de práticas integrativas e complementares de saúde, que a gente chama de PICS, né? Essa política nacional ela existe desde 2006. E a aromaterapia entrou para o rol das práticas integrativas em 2018. Então, assim como a zonoterapia, a arteterapia, acupuntura, que já fazia parte, né, florais. Então, todas essas práticas integrativas, elas estão nesse conjunto, nesse rol de terapias que é ofertada pelo SUS. Então, várias pessoas que procuram postinhos de saúde, e o atendimento pelo SUS podem também usufruir da aromaterapia, né, direto pelo sistema de saúde público, Sim, muito legal isso. Desde 2018, então, né? desde 2018. Eu Sim, acredito que em 2018 foram mais ou menos 30 práticas que foram integradas dentro da política nacional. Foi um movimento sim, muito bacana, assim. sim, sim. Olha só, como foi que surgiu o seu interesse por aromaterapia a ponto de se transformar no ofício? Porque eu sei que tem uma questão familiar aí nessa história, né? Conta pra gente, então.
É verdade. Muitas pessoas acham que eu sempre estudei isso, né? Que eu sou, geralmente tem muitos cientistas, biólogos, farmacêuticos, biomédicos, que são botânicos, né? Que são aromaterapeutas, que seria talvez um caminho natural, né? Então já estudo plantas, já estudo biologia, vou aqui para o ramo da aromaterapia. Não é o meu caso. A minha formação, eu atuei por mais de 20 anos na área de gestão empresarial, então eu era uma gestora de empresas, e por uma necessidade pessoal, de desenvolvimento pessoal, de buscar a compreensão de várias questões que me afligiam, eu me encontrei com a aromaterapia. Então, foi um momento de cuidado pessoal, de busca mesmo, de autodesenvolvimento, né? Eu fui fazer uma massagem ayurvédica lá na Chapada dos Veadeiros. E durante o atendimento, a terapeuta, hoje nós somos amigas, né? A Adriana, ela sempre usou os óleos essenciais. Então, ela fazia e faz até hoje atendimentos fazendo essa conexão entre a terapêutica, né, da massoterapia com os óleos essenciais. E aí, naquele momento, os óleos essenciais fizeram assim, uau, abriram uma conexão super incrível, me trouxe um bem-estar tão grande, uma compreensão assim de questões que estavam acontecendo comigo, que pediam para ser vistas, olhadas e cuidadas, que até então nenhum elemento tinha me facilitado essa conexão e esse contato. Valéria, foi muito transformador, porque dali eu voltei para casa com aquela mão cheinha assim, de alguns vidrinhos. Eu lembro que eu comprei acho que três no começo, e foi uma grande interação dos óleos essenciais assim no meu dia a dia. Aquilo foi me trazendo cada vez mais presença, sabe, consciência do meu ser, das minhas questões, daquilo que era ilusório e do que era realmente vital para mim. As coisas que realmente faziam sentido, que faziam diferença na minha vida. Nossa, foi incrível assim, um processo de transformação. E eu não conseguia parar de estudar. Todo dia, no intervalo do café, na hora do almoço, tomava café da manhã, eu queria estudar óleo essencial. Comecei a fazer muitas aulas, 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 até que eu busquei depois as formações, né, de aromaterapia. E isso começou a transbordar de tal forma que eu falo, as minhas amigas falam, Nara, parece que você estuda aromaterapia há tanto tempo, porque os conhecimentos sobre as plantas grudam em você, assim, não sai, né? Eu vou interagir ali, estudar com uma planta, parece que eu já estou estudando aquilo há 10 anos. Então, assim, uma facilidade que eu descobri, né, de identificação com essa temática foi grande, que as pessoas começaram a pedir orientações de uso, começaram a pedir atendimento. Aí eu falei, nossa, eu, terapeuta, nunca imaginei. Mas existe uma similaridade que eu falo assim, seja como gestora, cuidando de equipes, né, gerindo equipes, seja como terapeuta, eu sempre me interessei em ajudar as pessoas a desenvolver o melhor delas, né? A desenvolverem o melhor que elas pudessem, o potencial de cada uma. Então, eu acho que isso é a parte comum. E nessa parte de ter essa conexão, essa facilidade com as plantas, vem muito também da minha inspiração de pai e mãe, porque meu pai e minha mãe sempre amaram plantar. Sempre amaram cuidar, plantar, muitas plantas em casa, flores. Meu pai sempre plantava mudas, né? Fazia mudas ali e fornecia mudas para viveiros, sendo que a profissão dele era outra, completamente diferente. Ele tinha ali uma empresa de fábrica de modelos para fundição, mas estava sempre ali conectado com as plantas e fazendo mudas e prosperando, né? Com as plantas. E na família do meu pai, né, na minha linhagem paterna, tem um biólogo muito famoso no Brasil, que é o Dr. Frederico Carlos Oene, ou Frederico Carlos Renner, como é a pronúncia no alemão, que foi o fundador do Jardim Botânico de São Paulo. E eu sempre soube que ele teve uma contribuição muito importante para a botânica do Brasil, porque desde pequena a minha convivência na casa do meu avô, do meu pai, era com muitas orquídeas. Então sempre tinha muitas orquídeas. E ele foi um dos grandes responsáveis por catalogar a maior parte das orquídeas do Brasil, né? E na minha caminhada
com toda essa abordagem botânica das plantas, redescobrindo essa vocação, né? Eu me vi ali numa identificação muito grande com as orquídeas baunilhas, que ele registrou várias. Então, assim, foi uma jornada, está sendo, né, Valéria, uma jornada de descoberta incrível. Sim. Pois é, porque além de psicoaromaterapeuta, você também agora é perfumista, não é? Então, conta essa história Exatamente. aí dos perfumes, Nara. Olha, foi um pulo, assim, da aromaterapia foi quase que natural, foi praticamente natural eu ir para a perfumaria botânica. Porque quando eu elaborava as sinergias, que são esses blends aromáticos com os aromas, né, os óleos essenciais que cada pessoa escolhia para o tratamento dela, eu já estava fazendo perfume. Porque a base, inclusive, do sistema dos 13, ele é fundamentado na composição de notas aromáticas, né, harmonizadas como um perfume. Então, a gente estuda o conceito de nota baixa, média e alta da perfumaria, para que as sinergias fiquem harmônicas. Então, eu já fazia perfume e não sabia. O meu pai mesmo, quando via que eu estava trabalhando com aromaterapia, ele saía falando para todo mundo: Nara está fazendo perfume, Nara está fazendo perfume. O pai não é perfume, é aromaterapia. Então, ele já sabia há mais tempo e eu ainda não tinha percebido. E eu comecei a elaborar sprays fitoenergéticos, que são tinturas de plantas com óleos essenciais. Eu já fazia perfume, Valéria, e não sabia. Então, nessa busca por entender cada vez mais de acordes, harmonização ali das plantas, entender como que as plantas combinam umas com as outras, né? Essa harmonia que se gera nas alquimias aromáticas, eu dei conta que, gente, eu estou estudando perfumaria, que legal. E aí eu decidi entrar, né, para a escola de perfumaria ancestral, me formar e estudar mais profundamente, principalmente porque essa minha identificação com as baunilhas, descobri que no Brasil tem baunilha, né, a gente tem baunilha brasileira, que é uma riqueza, um tesouro que a gente tem aqui. E aí ficou muito sedutor para mim desenvolver perfumes harmonizados e embalados por esse aroma tão encantador que é a baunilha, né? Que traz essa sedução, esse encantamento, que traz relaxamento, que nos conecta com o prazer da vida. Então, foi muito gratificante descobrir essa história ancestral, né? Que as baunilhas que eu já estava usando ali foram registradas na botânica há 200 anos atrás pelo meu tio bisavô. Então, foi algo surreal, assim, que aconteceu. Muito legal. Você conheceu Chama nesse curso de perfumaria? Sim, a Chiama é professora da Escola de Perfumaria Ancestral, né, que é fundada pela Palmira Margarida. Sim. Palmira Margarida é a doutora em História e a CEO, né, a fundadora da Escola de Perfumaria. Lá a gente tem alguns professores maravilhosos que nos guiam nesse caminho de descoberta dos cheiros, da conexão dos cheiros com as nossas emoções. E a Chiama é uma professora querida, assim, muito, Sim, muito sim, linda ela. sim. Olha só, você falou aí sobre a questão das baunilhas e tal. O que que você pensa para futuro, né? Em Ai, relação. É, são e tantos você. projetos, Ah, conta aí, conta aí. quanto tudo. Quando a gente descobre, porque eu fiz uma transição de carreira, né? No meio da pandemia, eu encerrei a minha carreira como executiva de empresa e resolvi empreender. Então, eu já estava atendendo com aromaterapia ali há mais de 2 anos, né? De forma paralela. E aí eu decidi que eu falei, cara, eu quero viver disso, eu quero rodar o mundo conhecendo aromas, eu quero conhecer os aromas que vêm do mundo para a gente através dos óleos essenciais, mas eles vieram de algum lugar. O gerânio que veio do Egito, o estoraque que veio lá da Turquia, as lavandas da França, enfim. Isso começou a me acender um desejo, né, de viver, de descobrir, de criar projetos que já estava ficando apagado dentro de mim, né? Então reativou assim uma chama. Falei, nossa, eu agora eu quero fazer isso tudo.
E aí eu comecei a mudar a minha vida em função disso. Então, o fato de eu ter vindo aqui para a chácara, no ambiente campestre, pertinho do centro de Brasília, é para viabilizar não só o cultivo de ervas aromáticas e das baunilhas. Então, hoje eu tenho um viveiro, né? Eu cultivo baunilhas brasileiras, mas também futuramente abrir esse espaço para receber pessoas. Então, eu estou numa chácara que tem N espaços aqui que a gente consegue receber pessoas. E eu quero me preparar, não sei quando que isso fica pronto, mas para ter, abrir o ateliê, né, para as pessoas virem ao ateliê, fazer o seu perfume personalizado, então, que elas possam ser atendidas num ambiente cheio de vida, cheio de natureza, para poder elaborar o seu perfume, ter o atendimento da aromaterapia aqui no campo, e que elas possam fazer caminhadas, fazer trilha, entrar em conexão com uma comidinha bem caseira feita aqui na chácara, né? Visitar um viveiro de baunilhas, participar do processo aqui de cuidado da baunilha também, acho que isso é bem bacana. E um projeto especial também que eu tenho, que é trazer aqui para esse ambiente da chácara, a gente tem alguns salões aqui, um rito cerimonial do cacau com a baunilha. Então, a gente já ouviu falar, já começou a ser mais difundido no Brasil, a cerimônia do cacau, mas muitas pessoas ainda não sabem que essa cultura que veio do México, né, ali da Mesoamérica, que envolve a cultura dos maias, astecas, toltecas, que desde o início da colonização, né, os europeus encontraram ali no Império de Montezuma, o imperador, o culto dentro da nobreza, né, com os guerreiros, os grandes religiosos ali daquela cultura, uma bebida preparada à base de cacau, farinha de milho e muitas especiarias, inclusive, principalmente a baunilha, para aromatizar esse cacau. E é uma bebida que traz muita energia, muita vitalidade, né? Muita alegria. A gente já conhece aí os efeitos de um bom chocolate, vamos falar assim, que vem do cacau, né? Mas eu estou falando do cacau mesmo puro. Então eu quero promover aqui na chácara um resgate dessa cultura, né? Do encontro do cacau com a baunilha, para que as pessoas possam vir celebrar a vida. Ai, que delícia! Aí, olha só, uma coisa que eu sempre pergunto, né, e dessa vez eu passei batida, não perguntei, se nesses seus 8 anos de atendimento teve algum caso de atendimento com psicoaromaterapia que foi emblemático para você, de transformação, de encontro, de consciência, que a pessoa pôde florescer depois, sei lá. Aham. Algum que você Olha, possa contar, que você se lembre, não sei. sim, eu acho que não necessariamente um caso específico, mas vários, porque eu converso com muitos psicólogos, né? Eu estudo muito com eles também, e existe algo que todos narram ser bem comum, que é uma temática que está sempre presente ali na clínica, no consultório, nos atendimentos. E por coincidência ou não, eu atendi muitas pessoas, principalmente mulheres, em busca da sua conexão com o seu prazer ou em transição de carreira. E as duas coisas têm muita conexão, muita ligação, né? Então, se eu estou ali num ambiente ou num momento em que eu não me satisfaço naquilo que eu estou fazendo, o que está acontecendo? O que eu posso fazer para mudar isso e se é possível mudar? E onde eu vou encontrar força emocional, clareza, consciência para poder fazer essa mudança na minha vida? Então, assim, Valéria, foram diversos atendimentos de pessoas buscando transição de carreira, né? Buscando transição de carreira comigo, não, desculpa, buscando apoio da aromaterapia para fazerem as suas transições de carreira, para fazerem essa mudança. Pessoas às vezes muito perdidas, sabe? Sem entender o que me faz feliz, o que me dá prazer. Hoje eu estou num piloto automático, eu segui uma carreira, eu segui uma vocação que eu não sabia se era isso que eu queria ou não. E eu vou para onde? O que vai me realizar enquanto ser? Não realizar só profissionalmente, mas o que vai me realizar enquanto ser? Então eu vi assim pessoas fazendo transformações incríveis, que eu às vezes falei, nossa, fulano foi.
Muito bacana, sabe? Porque você abre um campo de autoconhecimento muito poderoso, muito profundo. Os aromas, eles nos fazem perceber que nós somos grandes potências, né? Que a gente tem muito potencial, além daquilo que nos fizeram acreditar que a gente tinha. E principalmente nessa área profissional, acho que a gente aqui no Brasil, nós temos uma cultura que ela é muito da educação pelas profissões e não também pelas vocações. Então, você geralmente escolhe uma faculdade, escolhe um curso, então você escolheu uma profissão, mas e a vocação? Está caminhando junto? Né? Eu não tinha, não existe uma faculdade de aromaterapia para formar um terapeuta. Mas olha hoje, essa é a minha profissão, porque era a minha vocação, né? Então eu tive que fazer um longo caminho para poder descobrir isso. E eu vejo as pessoas muito perdidas, assim, querendo fazer grandes transformações na sua vida, sem compreender quais são as suas potencialidades. E os aromas, eles ajudam, sabe, a dar essa clareza, essa consciência de si, entender melhor ali as suas virtudes, os seus potenciais, né? E muitos casos de atendimento de mulheres procurando o prazer de volta na vida, não só pela questão profissional, né, mas de sentir prazer mesmo. Mulheres extremamente cansadas, exaustas, com baixa libido, e aí a libido não é só a questão da conexão sexual, mas é o desejo de viver, o desejo de estar viva, de usufruir e desfrutar os prazeres da vida. E isso também me afetava em algum momento, tanto é essa conexão com a baunilha, né? Porque a baunilha traz isso. Então, eu acho que foi os dois pontos que mais destacaram, assim, ao longo dos mais de 200, 300 atendimentos aí que eu fiz na Psicoaroma, que me trazem essas características principais nos meus atendimentos. Sim, sim. Olha só, a gente já está finalizando, indo para os últimos minutos, né? Então, eu vou pedir a Alexandre para botar os seus contatos, né? Porque se alguém quiser lhe procurar para fazer um atendimento, ou se quiser começar a seguir você no Instagram, ou se quiser o que quer que seja, né? Então, a gente já vai botar aqui esse cartão com todos os contatos de telefone, e-mail, Instagram e o site, né? Porque no site tem muita coisa sobre os perfumes, não é, Nara? Você Isso, põe o site exatamente. tem a questão dos atendimentos, da possibilidade de atendimentos, como são os atendimentos, mas também tem opções de perfumes, perfumes que você criou, perfumes que estão sendo lançados, né? Quer contar um pouquinho sobre essa coisa dos perfumes no site? Sim, sim. Lá no site, que é a loja virtual, as pessoas elas podem fazer aquisição de alguns perfumes da minha coleção. Então, os perfumes, eles são perfumes naturais botânicos, Valéria. Eles são 100% naturais. E é um convite que eu já deixo para as pessoas a experimentar colocar um perfume natural na vida delas, porque a gente está muito acostumado com o cheiro do perfume industrializado, né? Que aquela harmonia maravilhosa que eu também sou fascinada assim por grandes criações, né, de artistas perfumísticos aí que fazem blends incríveis. Mas os perfumes artificiais industrializados, eles não são terapêuticos, porque eles não carregam a matriz essencial da planta. Então, é só a cópia da molécula aromática da planta. Já um perfume natural botânico e o óleo essencial, eles têm diversos componentes químicos que interagem com o nosso campo emocional. Então, uma baunilha, por exemplo, ela pode ter até 300 compostos aromáticos. É uma riqueza muito grande. E aí a gente leva isso para o perfume natural botânico. Então, quando a gente coloca um óleo essencial, uma tintura de uma planta, nós estamos colocando ali toda aquela alquimia da planta para trazer bem-estar para a gente, seja pelo perfume, seja pelo óleo, o óleo essencial. Então, o perfume natural botânico, ele sempre vai ser natural, né? Ele tem essa proposta terapêutica, então ele vai trazer blends, acordes,
diversos. Então, a gente pode criar um perfume amadeirado, floral doce, floral frutado, um perfume oriental doce, oriental resinoide, um perfume cítrico, fresco, floral. Tem diversas possibilidades. E aí, lá no site, tem alguns disponíveis da minha coleção. Tem a descrição da proposta terapêutica. Eu faço uma descrição de cada perfume de uma forma bem poética, assim, que é a intenção da qual aquele perfume foi criado. Ai, que legal! Agora, uma dúvida: o fato dele ser natural botânico quer dizer que não tem um fixador ou não? Não tem nada a ver. Sim, essa pergunta ela sempre está presente, né? Quando a gente fala de perfume, porque e é muito bacana falar sobre isso, porque o perfume industrial ele vem com essa proposta de alta fixação. Então você passa um perfume às vezes no dia seguinte, quando você toma banho, você ainda está lembrando daquele perfume, né? Porque ele veio num contexto em que a higiene e o banho não era tão frequente, né? No contexto ali europeu, onde se cria o perfume para ser também um instrumento de sanitização, né? De você ocultar os odores do corpo. O perfume natural botânico ele não tem essa proposta, né? Ele tem a proposta de você degustar aquele cheiro naquele momento. É como um bom prato de comida que chega para você e você vai, sabe, aproveitar cada pedacinho daquela sensação, né? Daquela experiência sensorial e vai passar. Mas aquela comida que você ingeriu vai continuar fazendo, atuando no seu corpo, te nutrindo. O perfume botânico ele é a mesma coisa. Por mais que ele não dure muitas horas, ele vai continuar interagindo ali porque você inalou aqueles aromas naturais. E é muito engraçado, Valéria, que tem perfumes que eu uso, passo de manhã, às vezes à tarde eu me movimento, eu sinto ele de novo. É como se ele já tivesse sumido, mas ele volta. Então eu falo que ele costuma dançar, né, com o nosso corpo. Nós utilizamos no perfume, na perfumaria natural, alguns fixadores que são naturais. E que fixadores são esses? As próprias plantas. Então, o que que define o tempo de permanência? Eu não gosto de usar muito a palavra fixação, porque ela vem de uma cultura, de uma sociedade do controle, né? Eu quero ter o controle, que eu tô cheirosa o tempo todo, então eu vou passar esse perfume que dura 24 horas. Então, o tempo de permanência de um perfume natural, ele é determinado pela composição do perfume. Perfumes que têm componentes com notas aromáticas mais densas, então são notas mais gordinhas, mais robustas, elas demoram mais tempo para volatilizar. Então, são os aromas que têm muitas resinas, né, como mirra, palo santo, patchouli não, desculpa, mirra, palo santo, breu branco, sabe, olíbano, benjoim, essas resinas, elas têm uma composição aromática que é de difícil volatilização. Então, são perfumes orientais, resinoides, ou outros acordes que levam esses componentes na fórmula e fazem com que o perfume ele retenha, ele fica mais no corpo, ele permanece mais o cheiro, né? E aí você vai acendendo nas notas aromáticas. Perfumes muito cítricos, muito florais ou frescos, eles tendem a ser mais leves na composição química dos aromas dessas plantas. Então, eles vão volatilizar mais rápido. Então, depende. Um perfume natural botânico pode durar 2 horas, 3, 8 horas, ou pode durar menos também, né? Então, depende do acorde que foi criado. Sim, sim. Quantos perfumes, mais ou menos, você já fez, assim, desde que começou e que tem lá Sim. disponível? Olha, hoje eu acho que na coleção tem mais ou menos 6 perfumes, né? Eu Sim. considero até que são poucos, Valéria, porque a minha história com cada perfume, ela é muito profunda. Quando eu crio um perfume, eu estou criando um perfume para mim, baseado na história que eu estou vivendo, né? E aí eu acabo disponibilizando esse perfume na coleção, porque eles vão trabalhar aquela energia que eu estou precisando. Na escola de perfumaria ancestral, a gente estuda muito essa conexão
das plantas com as simbologias universais e com as culturas ao redor do mundo. Então, a gente estuda muito a relação das plantas com as deusas, com as energias arquetípicas que essas deusas vão trabalhar em nós, quais virtudes a gente quer trabalhar das deusas em nós através dos perfumes, né? Então, tem muita história na criação de cada perfume. E eu vou disponibilizando à medida em que eu vou interagindo e vivendo aquele perfume profundamente. Bom, aí eu posso te falar com muita propriedade o que que cada um vai te trazer e vai trabalhar em você. Sim. Esse ano eu tenho um projeto de lançar muitos perfumes, tem vários que já estão assim, vamos lá, vamos sair, vamos colocar para o povo. Sim, sim, Mas maravilha, maravilha, é Nara. uma gestação, né? Vai sendo aos poucos. Olha só, então agora a gente já está no final. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nos assiste. O que você gostaria de dizer? Eu queria convidar as pessoas assim a colocarem mais prazer, sabe, no seu dia a dia, porque a gente tem esse desafio que é viver em permanência da vida. Então tem dia que a gente tá, nossa, super celebrativo, tem dia que a gente está muito triste porque aconteceu algo muito difícil, ou que a gente está lidando com perdas, com doenças, né? E todo mundo vive isso. Isso é a vida, mas a gente sempre pode, né, usar esse recurso infinito que a natureza tem para nos oferecer, que é o recurso aromático, que pode colocar um pouquinho de prazer em um dia difícil. Então, isso é possível, né? E os aromas, eles resgatam a gente de muitas sombras, de lugares muito difíceis dentro da gente. Então, eu queria fazer esse convite para quem nunca experimentou a interação com um aroma natural, seja por um cheiro de um óleo essencial, seja por um perfume, que se permita fazer isso. Ai, maravilha. Olha só, muito obrigada. Aprendi muito, uma aula de aromaterapia maravilhosa. Coisa E boa. então, para quem não viu o programa, ele fica gravado, então pode assistir depois no canal. E se tiver sugestão de novos temas, pode mandar para mim pelo @Loreto Valéria Terapia, lá no Instagram. E Nara, foi um prazer conhecê-la e foi um prazer ouvir tudo isso sobre aromaterapia. Obrigada, querida. Delícia, eu que agradeço, Valéria. Foi um prazer, me senti muito honrada com o convite. Espero que possa tocar muitas pessoas. Eu também. Obrigada. Beijo, tchau. Tchau.